Fala galera, estamos de volta aqui ao vivo, comentando com vocês o sistema digestório, né? Fiquem ligados que ainda tem o sistema linfático, o sistema hepático, muita coisa de anatomia e fisiologia para a gente conectar aqui, né, com entendimento em relação a entender patologias, medicamentos, tudo isso serve essa base, tá, gente? Então vamos lá, continuando aqui a nossa aula do sistema digestório. Antes de começar aqui, tem uma interação da galera aqui no nosso YouTube, eu tô aqui para participar, gente, porque fazer ao vivo sem interagir não tem graça, né? Então a Dani Lessa só colocou o cafezinho aí, força, né? Isso mesmo, vamos seguindo, gente, não é fácil não, a vida não é fácil, mas a gente vai conseguindo. Essa live vai até que horas? Eu tô ao vivo aqui até 13 horas, vamos ficar ligada aqui, o almoço hoje vai ser mais tarde, tá, Nelma? Tenho dificuldade direita e esquerda. Ó, tamo junta. Gostaria de saber se o Gran Curso só tem blocos específicos, voltado para Campinas, outro para Unirio, ou se há módulo geral para aquele que não tem edital aberto. Tem sim, é o curso completo de enfermagem, tá certo? Para concurso, tem lá todas as disciplinas que a gente vai gravando, vai colocando nessa parte aí de curso completo. E nas outras provas, né, específicas, aí a gente corrige questões da banca, né, para estar complementando. Camila, então, tá respondida nesse sentido, né? Curso geral e específico, excelente explanação do assunto, muito obrigado, Nailane. Fernandinha é top, melhor que você sente a empolgação dela em ensinar. Gente, eu amo mesmo, isso aqui eu entendo isso como uma missão de Deus na minha vida, porque o dinheiro é só uma consequência, é um prazer muito grande que eu tenho de estar aqui compartilhando com vocês e estudando. Porque não fique pensando que eu sei tudo de cor e salteado, não. A gente tem que estudar muito, gente, para poder aprender. E cada dia que eu estudo, todos os dias eu aprendo uma coisa nova. E isso é o que dá mais satisfação e mais alegria de ensinar. Porque a forma de aprender é ensinar. Então aproveite para ensinar outras pessoas, porque você é bênção na vida de outras pessoas e também aprende, tá? Uma das melhores professoras, muito obrigada, gente, tem muitas professoras boas que eu também estou sempre aprendendo com todas elas e é muito bom, porque vocês também me ensinam muito por meio do fórum de dúvidas. Nossa, é tanta pergunta que eu fico assim, meu Deus, eu não parei para pensar nisso, e aí eu vou estudar, vou ver o que é para responder, e a vida é isso, gente, aprender a cada dia um pouquinho mais, tá? A Camila disse que tendia a confundir mesentélio e aumenta, agora a gente já entendeu, né? O mesentélio é um órgão, agora, né, desde 2017, que liga o intestino delgado na parte posterior do abdômen, e o aumento é um tecido adiposo específico, especial, que recobre as vísceras. Tem o maior, que é a parte do intestino ali, e o menor que vai pro estômago e pega ali também o fígado, ok? Maravilha! Vamos seguindo? É isso aí. Questão 23. A vesícula biliar localiza-se em posição caudal em relação ao fígado, caudal de inferior, né? E aí, a vesícula biliar está na parte inferior do fígado, gente, certo ou errado? Certo! Lembra lá? Tem o fígado. E aqui na parte caudal, na parte distal, na parte aí mais abaixo está a vesícula biliar. Ok, certinho. Vamos lá, questão 24, também na prova do CESP. Julgue o item subsecutivo relativo aos hormônios pancreáticos e aos métodos de dosagem da glicose. As células do pâncreas endócrino secretam 3 hormônios principais, que estão envolvidos na homeostase. Homeostase no sentido de equilíbrio, né, de organização do corpo para o equilíbrio. E aí a gente pensa que 3 hormônios, ai meu Deus, eu só conheço a insulina e o glucagon do pâncreas. Tem mais um, sim, tá certinho. Esse outro é o somatostatina. Somatostatina é o nome do terceiro hormônio que eu, Fernanda, conheci aqui, nessa questão do CESP. Eu amo essa banca, gente, porque por meio dela eu tenho aí aprendido bastante. Até tem um livro, né, Questões de CESP na Enfermagem, e nesse livro eu aprendi demais, porque o CESP sempre tem aquela ponta do livro, aquele detalhe ali que a gente não presta atenção quando está lendo a teoria, e que faz a gente repensar a teoria por meio dessa banca. Então aqui eu pude entender e compreender a função da somatostatina. Vamos conhecer ela? É um hormônio proteico produzido pelas células delta, tá? A gente sabe que a glicose e o glucagon, a glicose é a célula beta das ilhotas de Langerhans, né? Beta, detalhe, eu escrevo alfa, né? Beta, alfa é aqui o glucagon, beta, a insulina, e o delta, a somatostatina, tá?
em lugares denominados ilhotas de Langerhans, sendo que também pode ser produzida pelas células D antrais do estômago. Então, a somatostatina ela é produzida tanto pelo pâncreas, tá? Como também pelo estômago, tá? De forma a regular uma alça de retroalimentação negativa, em que um aumento da acidez promovida pela gastrina, aquele hormônio que libera a produção de suco gástrico, leva um aumento na produção de somatostatina pelas células D do antro, lá a parte ali final do estômago, tá? Inibindo a produção de gastrina pelas células G antrais, diminuindo a produção de ácido clorídrico. Então, enquanto a gastrina aumenta, o hormônio que aumenta o HCl, o ácido clorídrico, eu tenho a somatostatina que vai fazer o efeito inverso da diminuição do HCl, ou seja, é o equilíbrio desses dois hormônios que vai fazer uma quantidade suficiente de ácido clorídrico, tá? Intervém diretamente na regulação aqui, na regulagem da glicemia e modula a secreção da insulina e do glucagon. Então, um hormônio de grande importância, né, em relação aí à produção pancreática, né, na sua parte endócrina, tá certo? A digestão química, que a gente tinha conversado há pouco, né, vai estar falando de quebras de macronutrientes em micronutrientes, né? A gente já conversou bastante sobre isso. No final a gente vai fazer uma revisão de onde que é quebrado cada molécula, qual enzima que usa, né? Que é a parte da digestão química, tá certo? Quando eu falo em digestão mecânica, eu falo aqui do transporte desse bolo alimentar, né? Até se transformar em um bolo fecal, tá certo? E aí quando eu falo da digestão mecânica, tem dois processos importantes, que é a mastigação, que envolve aqui os dentes, a língua, a boca, né? E o movimento peristáltico, que envolve aqui as contrações do músculo liso. Além dos movimentos peristálticos, eu tenho também o movimento de mistura, tá? Que lá no Guyton chama também de movimento de segmentação, tá? Enquanto o peristáltico vai fazendo esse movimento aqui de constricção, o mistura lá do intestino delgado vai fazendo, né, uma forma de misturar o alimento, né, e não só de empurrar, ok? Então agora vamos relembrar o passo a passo da digestão química, a gente já foi falando dela ao longo da nossa aula, mas aqui de forma mais organizada, tá? Olha aqui, insalivação é a primeira parte, participa aqui a boca, participa o dente, participa a língua, participa as glândulas salivares, que é quem vai estar liberando ali, né, a amilase, salivar ou pitialina. Pitialina é a enzima também de igual nome aqui, amilase, quebra o amido salivar, ok? pH na boca neutro, 7 aqui, e digere então o amido, enzima pitialina ou amilase salivar. Onde que controla a quantidade de saliva, gente? No nosso sistema nervoso autônomo, tá? O sistema nervoso autônomo faz parte do sistema nervoso lá da divisão fisiológica, né? Porque quando eu falo de divisão anatômica, lembra lá, central e periférico. Quando eu falo em divisão fisiológica, eu tô falando do sistema nervoso somático, voluntário, e sistema nervoso aqui visceral. Dentro do visceral, a gente tem o autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. No contexto da saliva, quando eu tô no movimento de luta ou fuga, tô vendo ali um cachorro grande, né? O que é que vai ser liberado? Adrenalina. Você acha que minha boca vai salivar na hora que eu tô fugindo do problema? Não, né, gente? A boca fica seca, né? Então, a adrenalina, noradrenalina, que é a substância do sistema nervoso simpático, não entra no esquema na hora do simpático aí atuar, tá? A glândula salivar fecha. Quando eu tô no parasimpático, que é aquele momento relax das funções vegetativas do meu corpo, dentre elas a que eu mais gosto, que é comer. Você vai dizer assim, professora, você só pensa em comer. É verdade, gente. Minha cabeça é de gordo, tá? Minha cabeça é de gordo. Eu amo comer e coisa gostosa. Eu não gosto de comer só por comer para nutrir o meu corpo, não. Eu gosto de comer para sentir prazer. E aí o parasimpático vai participar nisso aí, gente. Liberando a acetilcolina para salivar, né? Quando a gente pensa na comida gostosa, então o parasimpático tá ali atuando, porque eu não tô fugindo de nada, eu quero comer, quero relaxar, quero dormir. Então o parasimpático na salivação, ele vai aumentar a saliva, ok?
Agora o estômago. Quem é que está no estômago, gente, de enzima? A nossa pepsina. Pepsina, tá? Ela vai manter aqui no nosso estômago a questão da digestão da proteína. E a gastrina, que é o hormônio, produz o nosso HCl. A gente já viu, né? A gastrina produz HCl e a nossa somatostatina diminui o HCl. Então, vai tendo esse equilíbrio de acordo com a necessidade, tá? No estômago, tem o pH ácido. O objetivo disso é ter um sistema imune inespecífico, porque quando chega uma bactéria, e a maioria delas são sensíveis ao meio ácido, elas já morrem por ali, já são degradadas nessa acidez aí estomacal, tá certo? E também para favorecer a quebra das moléculas, esse meio ácido, né? E permitir a ação inicial já da pepsina, enzima que já vai degradando a macromolécula da proteína, ok? Então eu tenho as glândulas mucosas no estômago que produz muco. Eu tenho a glândula G, que produz a tal da gastrina, que aumenta o ácido clorídrico, e tenho glândulas parietais ou oxínticas, né, que tais também a produção de HCl e do fator intrínseco gástrico. Quem é esse tal de fator intrínseco gástrico? Por que você fala tanto nele, professor? Porque cai em prova, gente. Fator intrínseco gástrico, ele se liga a quem? Vitamina B12. Vai absorver aí a vitamina B12? Não, a vitamina B12 vai ser absorvida aonde? Responde aí. No intestino delgado. Aqui ele vai se ligar, por isso que quem faz bariátrica tira uma parte do estômago que produz o tal do fator intrínseco e não deixa absorver a vitamina B12 quando ela chega lá no intestino delgado, tá? Ok. E o mecanismo de controle tá aqui por meio da gastrina para que ocorra essa produção do ácido clorídrico. Isso aqui, gente, é a quimificação, porque a gente está formando o que no estômago? O quimo, tá? O bolo alimentar no estômago é chamado de quimo. Aí eu venho agora formar o quilo, que é o processo de quilificação, tá? Que vai acontecer no intestino delgado. Lá na primeira porção do duodeno a gente recebe, né, o suco pancreático, que é o responsável principal aqui para tornar o bolo alimentar básico ou neutro ali, né, tendendo ao alcalino, pH em torno de 8. Mas isso varia um pouco, tá? Então, também nesse processo aqui, a gente recebe a bile por meio ali do colédoco, né? Lá na ampola de Vater, né? Também recebe a bile, tá? O suco pancreático tem um monte de enzimas e também a substância bicarbonato, que é o responsável, né? É a responsável, a substância, por alcalinizar esse bolo alimentar, formando o quilo, tá? Aqui eu tenho amilase, e agora eu chamo de amilase pancreática, porque eu tenho aqui a pitialina, a amilase salivar, para não confundir. Eu tenho a lipase, que quebra gordura, eu tenho a nuclease, que quebra ácido nucleico, DNA, RNA, né? Do alimento que a gente ingere. O tripsinogênio, ou chamada de tripsina. Quem é essa tripsina, gente? É a que degrada aqui, né, polipeptídeos ou dipeptídeos, né, a questão aqui de ligação de aminoácidos. Lembra que a pepsina lá no estômago já começa a quebrar a proteína? Aqui no intestino, aquela proteína que recebeu a pepsina já ficou com polipeptídeos ou dipeptídeos, né, dependendo da quantidade de aminoácidos que estão ali de mão dadas andando, a gente vai ter essa enzima aqui, a tripsina, que quebra, tá? E o quimiotripsinogênio, quimiotripsina. Suco entérico. Então, suco entérico produzido aonde? No intestino, é onde eu vou ter a amilase também, a maltase, que aí vai quebrar a parte aqui para formar o açúcar, né, do nosso carboidrato, que já vai ter digerido pela amilase, vai continuar a maltase. Sacarase, lactase. Olha, isso aqui caiu em prova. Lembra que a gente fez uma questão aonde era produzida a lactase que quebra a lactose? Isso está na moda, né? Porque todo mundo agora tem intolerância à lactose, tá na moda isso, e aí acaba que a gente tem essa enzima aí sendo cobrada em provas, tá? A lipase, que quebra aqui a gordura, e a protease também aqui, que as proteínas que não foram quebradas pelas pepsinas, tripsina, também vai quebrar aqui com a protease. Mecanismos de controle, aí a gente tem aqui os hormônios que participam do processo no intestino, tá? A colecistoquinina, a secretina
e a enterogastrona, ou peptídeo inibidor gástrico, tá? A gente viu que a secretina vai já estimular a produção do suco entérico. A gente já tinha visto isso anteriormente, lembra? E essa enterogastrona faz o movimento de feedback negativo. Ela vai ali inibir o processo. Então, vamos ver, até o nome aqui dela, peptídeo inibidor gástrico, tá? Então, vamos entender como que funciona esse mecanismo de controle hormonal da nossa digestão. Olha aqui. Então, ações dos hormônios na digestão. Essa imagem ajuda bastante a gente entender aqui tanto o númerozinho quanto a explicação. Local de produção, órgão-alvo e função, tá? Essa imagem aqui vai ajudar a responder, inclusive, as próximas questões, que isso cai em prova. Então, vamos lá. Primeiro hormônio que a gente já conversou sobre ele é a gastrina. Onde que ele é produzido? Eu já sei, professora, no estômago. Sim, é no estômago. E onde ele age? Também no estômago. Lembra que a gastrina, gente, vai estimular a produção do suco gástrico, né? A gente lembra do HCl, do ácido clorídrico, que é o que deixa o estômago ali ácido, lembra? Tá. E agora? Agora eu tenho a secretina, que eu também já falei sobre ela. Ela vai ser produzida no intestino, certo? Ok. Onde que ele vai agir? No pâncreas e também no próprio intestino, porque ele vai liberar tanto o suco entérico, que a gente já viu, como também libera o bicarbonato lá do nosso pâncreas, que é ali o suco pancreático, tá certo? Então, a gente já viu esse detalhe aqui em relação à secretina, tá? Cadê a secretina? Ó, secretina aqui 2, tá certo? Vai ser produzido aqui no intestino. No próprio intestino ele vai ajudar a produção do suco entérico e também vai estimular o pâncreas. Ó, a setinha aqui onde ele vai estar atuando também, ó, no pâncreas. Pra quê? Para liberar o bicarbonato, o suco pancreático, tá? O suco pancreático vai passando por um canal aqui e vai saindo aqui no nosso intestino delgado, ok? Colecistoquinina. A colecistoquinina, né, é um hormônio produzido no intestino, tá? Que vai aqui ser utilizado e vai estimular o órgão-alvo pâncreas e vesícula biliar, tá? Tanto a secretina quanto a colecistoquinina estimula a liberação de substâncias. E a enterogastrona, gente, faz o efeito de feedback negativo, tá? Então, ele diz, espera aí, calma aí, não manda agora não, espera aí. Então, a colecistoquinina, produzida no intestino, ela vai estimular o pâncreas e a vesícula biliar na liberação de bile pela vesícula e liberação de enzimas pelo pâncreas, tá? Então, a secretina e a colecistoquinina, olha aqui a colecistoquinina, produzida aqui no intestino, vai estimular o pâncreas para que o suco pancreático vá para o intestino, ok? O intestino diz assim, pâncreas, tá na hora, cara, trabalha aí, manda aí, tô esperando, o alimento já tá aqui, vamos lá, manda aí, porque essa acidez a gente não vai aguentar não, manda aí, logo no início do intestino já tem a produção desses hormônios para que o pâncreas participe ali como glândula exócrina, mandando o suco pancreático cheio de bicarbonato, cheio de enzimas e dessa forma possa então aí ajudar a formar o quilo, tá? Por último, eu tenho a enterogastrona, certo? Essa enterogastrona, produzida aqui no meu intestino, vai atuar no estômago como um feedback negativo de inibição. Inibe o peristaltismo estomacal. Por que isso, gente? Porque a enterogastrona vem com essa ideia aqui. Repara, eu tô comendo, meu estômago manda comida pro intestino e o intestino precisa de um tempo ali, né? Para misturar, para absorver, quebrar e tal, e fazer a digestão, nananana. Enfim, o que meu intestino quer que eu avise pro meu estômago aqui com a enterogastrona? Calma aí, cara, não manda mais comida agora não, deixa eu trabalhar aqui quieto com essa comida que tá aqui, porque senão vai passar sem digerir, vai passar sem absorver. Então, tipo assim, pera aí, calma, estômago não manda agora nada. Então, a enterogastrona inibe o movimento estomacal, porque tem comida lá, né, sendo processada, para que dê tempo do intestino absorver os alimentos, ali os nutrientes do alimento,
quebre, misture, né? Faça a segmentação, faça a peristalse, misture tudo. E vem as enzimas lá do pâncreas. Então, calma. Deixa o pâncreas mandar o suco pancreático para primeiro ficar básico aqui o alimento, para quebrar os macronutrientes, né? Então, ele diz, calma, estômago, espera um pouquinho. Então, a enterogastrona entra aqui, tá? Para inibir o movimento gástrico enquanto a digestão está acontecendo aqui no meu intestino delgado, ok? Maravilha, gente, essa parte hormonal. Agora nós vamos revisar a parte da digestão química, do que é que quebra o que é que forma o que, tá? Uma tabela que eu achei na internet e que traz pra gente essa forma bem fácil de entender. Na boca a gente já sabe que ocorre a digestão inicial do amido, né, por meio da enzima amilase salivar ou pitialina e forma a maltose. Maltose é essa que vai ser quebrada lá no intestino delgado por meio da enzima maltase e forma glicose mais glicose, porque amido nada mais é do que glicose. Por isso que a pessoa diz assim, eu não como açúcar, eu só como arroz, batata, macarrão, pão, minha dieta não tem açúcar nenhum. Pois é, tô 100% açúcar, né? Porque todos esses alimentos são carboidratos, né? Que vão ser quebrados e vão se transformar em açúcar. Então, o diabético ele não pode estar comendo esses carboidratos assim, porque no final do processo vai dar glicose, né? Estômago. No estômago eu começo ali o processo principal químico, que é a quebra da proteína por meio da enzima pepsina em polipeptídeos. O que é polipeptídeo? São vários aminoácidos ligadinhos, né? A gente tem um monte de aminoácidos e cada um tem um nomezinho específico, né? E eles vão ali estar de mãozinha dadas, faltando chegar lá no nosso sistema digestivo para continuar mais adiante, né, para continuar sendo quebrado, tá certo? O pâncreas não vai liberar a tripsina, essa tripsina vai quebrar aqui o polipeptídeo e formar 2 a 2 de aminoácido, que são os dipeptídeos, ok? E aí depois, quando chega lá no intestino delgado, ainda eu tenho uma eripsina, que vai pegar esse dipeptídeo em 2 e vai quebrar, transformando aminoácido livre aqui para ser utilizado na formação de outras proteínas. Então é importante a gente ver que o processo não é quebra logo em várias partes, né? Vai quebrando a proteína em polipeptídeo, né? O amido vai quebrando em maltose, depois a maltose vem lá no intestino e forma glicose, o polipeptídeo vem e forma dipeptídeo, depois ele é quebrado de novo por outra enzima e forma aminoácido. Então são etapas na digestão de cada um desses macronutrientes até se transformar, né, lá em relação ao micronutriente que a gente está esperando para o uso celular. Porque a glicose é o que eu uso dentro da minha célula, né, dentro lá do processo da respiração, glicose mais O2 para formar o que, gente? ATP, para formar energia, para que a minha célula funcione, para que o metabolismo funcione, para que tudo aconteça, eu preciso desse ATP, dessa energia, ok? Ok, no estômago, gente, a gente nem falou isso aqui ainda, mas também já tem uma lipase chamada de lipase gástrica, que é uma enzima que quebra lipídio, tá? Mas a bile não tá aí para ajudar nessa quebra desse lipídio, tá certo? É só algumas moléculas de lipídio que vão ser quebradas aí no estômago, formando ácido graxo e glicerol. No pâncreas, aqui eu tenho o amido, né, sendo quebrado por meio da amilase pancreática. Não dentro do pâncreas, né? O órgão que vai liberar a enzima, mas isso vai acontecer aonde? No intestino delgado, porque o pâncreas manda pelo ducto pancreático o suco pancreático, tá? Aqui é o órgão não onde acontece, o órgão onde, não necessariamente onde acontece, a boca onde acontece, o intestino, o estômago, mas o pâncreas, é claro, ele não é um órgão digestivo, ele é um órgão acessório, né, que participa na digestão, emprestando ali o suco pancreático para dentro do intestino delgado, ok? Para ficar bem claro, no pâncreas não tem processo digestório lá dentro, certo? Ele vai mandar o suco para o intestino, lá na ampola de Vater, né? Então, ali que vai liberar o suco pancreático, que tem amido e quebra a amilase. Não, o amido é quebrado pela amilase, tá? Tanto a salivar lá na boca, como a amilase pancreática. Forma maltose. Polipeptídeo, ou seja, vários aminoácidos juntos, vão ser quebrados pela tripsina em dipeptídeo. Lipídios, vai ter a lipase pancreática, que vai quebrar aqui os lipídios e formar ácido graxo e glicerol, tá?
No intestino delgado, esses dipeptídeos, né, moléculas duplas aqui de aminoácido, vão ser quebrados pela erepsina, produzida no próprio intestino delgado, formando o aminoácido, tá? Separando ali o aminoácido para que ele possa ser absorvido, tá? Maltose, nós vamos ter aqui a enzima chamada maltase, promovendo glicose mais glicose, a nossa falada, conhecida lactose, né? A proteína aí do leite, nós vamos ter aí, proteína não, gente, desculpa, o açúcar do leite, tá? Vai ser quebrado o açúcar do leite, a lactose, por meio da enzima lactase, né? Em glicose e galactose. Falando em proteína do leite e glicose do leite, é tão importante, gente, conversar um pouquinho rapidamente aqui sobre isso, só pra gente deixar bem claro. Tem pessoas que têm intolerância à lactose, tá? Quem tem intolerância à lactose, porque falta enzima lactase, e às vezes a pessoa precisa, vai comer alguma coisa que tenha leite, a pessoa vai lá e ingere a enzima, ou então já compra um leite sem lactose, que na verdade não tira a lactose, né? Coloca a lactase lá dentro do leite, quebra, e aí a pessoa consegue tomar o leite sem problemas, tá? Quando eu falo em APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, aí é uma outra doença, um outro problema, onde a pessoa tem um problema relacionado com o contato, um processo alérgico mesmo, dessa proteína do leite, tá? Então são coisas diferentes, ok? Pra gente não confundir em relação a esses dois processos patológicos, tá? Em relação à intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, que a gente chama APLV, ok? Sacarose, a sacarose vai ser aqui quebrada por meio da enzima sacarase, formando glicose e levululose, ok? Então aqui dentro desse processo nós vamos ter as principais enzimas que mais caem em prova: amilase salivar, ou pitialina também chamada, pepsina, a amilase pancreática, tripsina, cai bastante também, tá? A lipase, que vai quebrar gordura. Então, são as enzimas que mais aparecem em prova, além da própria lactase, que inclusive a gente já fez uma questão que cobrou isso aqui. Vamos lá, então, à questão da IADES 2014. Acerca das secreções digestivas hepáticas e pancreáticas, assinale a alternativa incorreta. A bile tem a função de dispersar as gorduras em pequenas gotículas. Com isso, aumenta o contato de gorduras com as enzimas digestivas. Gente, a gente está falando aqui das secreções digestivas hepáticas e pancreáticas. A bile é uma secreção hepática, né, que vai ser armazenada na vesícula biliar. Ele está dizendo que ela tem a função de dispersar as gorduras, ok? Funciona como um sabão, né? Vai separar as gorduras aqui, para que essa gordura seja quebrada por quem? Pela enzima digestiva aqui, que é a nossa lipase, ok? Certinho. 25. A tripsina é secretada pelo fígado e tem a função de reduzir a acidez do quimo, vindo do estômago, preparando o órgão para a ação das enzimas intestinais. Nada a ver. Bagaceira total. Essa alternativa B já é o nosso gabarito, gente. Vamos entender aqui. A tripsina é uma enzima produzida pelo pâncreas. Esse pâncreas, ele vai produzir a tripsina para quebrar a proteína, que no caso aqui já vai ser os polipeptídeos, né? Peptídeos, né? São várias cadeiazinhas de aminoácidos, né? Que vão ser aqui quebrados, ok? Por meio da tripsina. Ele está dizendo que reduz a acidez. Quem reduz a acidez do quimo é quem, gente? É o bicarbonato. E esse bicarbonato também é produzido por quem, gente? Pelo pâncreas. Então, quanto erro, né? Preparando o órgão para a ação das enzimas intestinais. Então, nada a ver, tá? Então, a tripsina é produzida pelo pâncreas, tá? Que tem a função de quebrar aminoácidos, né? Polipeptídeos aqui em aminoácidos, ok? Quem reduz a acidez do quimo é o bicarbonato, que vem do pâncreas por meio aqui do suco pancreático. Gabarito, letra B, que a gente quer incorreta. C. A lipase pancreática tem a função de digerir algumas gorduras já preparadas pela bile. Então, a bile emulsifica, né? Abre o espaço para que a lipase venha e quebre aqui o nosso lipídio aqui em ácido graxo, tá? A amilase pancreática finaliza a digestão do amido com o início da amilase salivar. Perfeito, a amilase salivar ou pitialina iniciou a quebra do carboidrato, a amilase pancreática vai continuar e a maltase vai chegar lá no final para ajudar a formar a glicose, né?
A nuclease é responsável por digerir ácidos nucleicos. Perfeito, certinho também. DNA e RNA vai ser quebrado pela enzima nuclease produzida no pâncreas. Questão 26, na prova aqui da Secretaria do Estado do DF, na Secretaria de Educação, 2017. A figura apresentada ilustra a influência que os 3 hormônios designados por X, Y e Z exercem sobre órgãos e glândulas associadas ao sistema digestório. Considerando essa figura e os mecanismos relacionados com a secreção gastrointestinal e os mecanismos de controle do processo digestório, julgue o item a seguir. Gente, esse a gente vai ter que lembrar aqui, né? Vamos lá. Os principais secretágogos envolvidos com a secreção ácida do estômago são o neurotransmissor acetilcolina, o hormônio gastrina, representado pela letra X. E aí, vamos lá na figura, né? Então, eu tenho aqui o X. O X está sendo produzido no estômago e também está aqui agindo no estômago. Esse é a gastrina, gente? Sim, esse é a gastrina, ok? E ela vai fazer o quê? Vai produzir o ácido clorídrico, né? A secreção gástrica. Então, a gastrina, sim. A acetilcolina, que é o neurotransmissor do sistema nervoso visceral autônomo, que vai, sim, ser ativado no processo da digestão, porque é ele que produz secreções, né, dentro da atuação. Quando eu estou estimulando o simpático, eu não produzo, tá? Aqui, secreções gástricas, porque o objetivo é outro na hora da adrenalina liberada, né? Acetilcolina aqui é digestão, secreção da boca, secreção gástrica, tudo ok, tá? E hormônio secretina. Peraí. Essa secretina não tem nada a ver aqui, gente. A secretina, ela tem a função, né, de estar ali produzindo pelo intestino, né, e estimulando o intestino. Vamos voltar aqui na imagem para você entender melhor. Ó, secretina, local de produção intestino, e ele tem 2 funções. Ele vai estimular a liberação de bicarbonato pelo pâncreas e também estimula o suco entérico, tá? A secretina. E não o que a questão está dizendo aqui pra gente. A secretina foi o finalzinho aqui, isso é a cara do CESP fazer isso, tá? Então, os principais secretágos envolvidos com a secreção ácida do estômago. Quem é que está envolvido com a secreção gástrica do estômago? Acetilcolina, sim. Gastrina, sim. Agora, a secretina, não. A secretina, ela vai ser produzida no intestino, tá? E vai estimular o pâncreas aqui a liberar o suco pancreático, tá? Junto com a colecistoquinina. Deixa eu pegar o nome aqui. Colecistoquinina. A colecistoquinina e a enterogastrona é quem vai estimular aqui o pâncreas, uma liberar o bicarbonato, a outra as enzimas, tá? Então, gente, a questão erra ao falar da secretina. A secretina não tem a ver com a secreção ácida do estômago. A secretina tem a ver com a secreção alcalina do pâncreas, que vai ali ser estimulado aqui com o Z, né, para liberar a minha secreção pancreática, ok? Se ele falasse de enterogastrona, eu estava falando em feedback negativo para que o estômago, né, parasse de movimentar. Então, a gente tem que lembrar desses hormônios. Observe que essas questões são cobradas em prova, tá? Questão 27. A intolerância à lactose é a incapacidade parcial ou total do organismo para digerir a lactose presente no leite e seus derivados, que pode ser primária, secundária ou congênita. Em relação à molécula de lactose, é correto afirmar que a lactose é um monossacarídeo? Não, gente, ela vai ser quebrada, né, em galactose e glicose. Então, ela não é um mono, ela é disacarídeo, tem 2, né? A lactose é um disacarídeo formado pela combinação de glicose e galactose. Opa, aqui eu achei o meu GAB, né, o meu gabarito. A lactose é um disacarídeo formado pela combinação de frutose e galactose? Não, né? A lactose é um polissacarídeo? Não, é um di,
tem 2 aminoácidos, né? Poli tem vários. Aminoácido o quê, menina? Moléculas. Polipeptídeos, que é de proteína, tá? Composto por várias moléculas de frutose. Não, a lactose, ela é um disacarídeo, né? Tem a ver com carboidratos. E essa lactose, ela é glicose mais galactose. A lactose é um polissacarídeo? Não são várias moléculas, são 2, tá? São formado por inúmeras moléculas de galactose errado. Então, isso é muito importante. Quem vai quebrar a lactose é a lactase, a enzima produzida onde, que já caiu em outra questão, intestino delgado, ok? Questão 28. Em relação à digestão de lipídios no intestino delgado, então ele quer digestão de lipídio, lipase no intestino delgado, né? Bile, tudo isso. É correto afirmar que o lipídio estimula a liberação de, e agora vamos lá, gastrina e de colecistoquinina, que se ligam a receptores na musculatura lisa para reduzir a motilidade intestinal. Gente, quando a pessoa tem aqui a ingestão de lipídios, o que acontece com a gente? A pessoa estava falando aí de churrasco, né? Quando a gente come muita gordura, dá mais trabalho a digestão. A digestão ela é mais demorada, tá? Então, observe o que a questão está querendo. Quando eu como lipídio, o que eu preciso? Eu preciso que a digestão seja mais lenta. Então, a gente tem que pensar nesse raciocínio, tá? Então, quando o lipídio estimula a liberação de quê? Né? Eu preciso, para digerir o lipídio, da liberação da bile. Eu preciso da lipase, que vem lá do pâncreas, né? Então, eu preciso fazer com que os hormônios que vão estimular o pâncreas sejam liberados, ok? Para que a gente receba o suco pancreático, né? E também a bile, ok? Aí ele diz gastrina e de colecistoquinina. Se eu tô para digerir aqui o lipídio, né? A gastrina não é o que eu tô querendo aqui nesse momento, tá? Porque a gastrina vai produzir ácido clorídrico. A secreção ali é estomacal, tá? A colecistoquinina, sim, vai estimular o pâncreas, então eu preciso dela, ok? B. Colecistoquinina somente. Não, eu também preciso da secretina, tá? C. Carboxipeptidase, a enteroquinase, que estimula principalmente a contração da vesícula biliar. D. Secretina e colecistoquinina, que estimula a secreção pancreática e o retardo do esvaziamento gástrico. Então, a letra D, gente, é a resposta. Eu preciso da secretina e colecistoquinina, que vai estimular ali a digestão do lipídio por meio da lipase, que vai ser liberada por meio do suco pancreático, que vai ser depositado lá no intestino delgado. Nucleotidase e elastase. Nada a ver aqui, né? Porque aqui a intenção não é quebrar ácido nucleico, sim quebrar aqui o lipídio, ok? 29. No processo digestivo, à medida em que o bolo alimentar se aproxima da região antral do estômago, que é a parte ali final do estômago, ocorre secreção de gastrina, que estimula a produção de quê, gente? A gente falou muito disso, gastrina, e até fez uma questão, 2, eu acho já, que a gastrina vai produzir o HCl, o suco gástrico. Ela é produzida no estômago e produz ali o suco gástrico. Amilase gástrica, nada a ver. Secretina vai ser lá no intestino. Então, a secretina é o hormônio produzido no intestino que vai estimular o pâncreas. Ácido clorídrico é a substância aqui que eu tô querendo, né? Porque a gastrina tem essa função, ok? De produzir o suco gástrico e o ácido clorídrico aqui. Letra C, o gabarito. E nós finalizamos o sistema digestório, tá? Foi aí um desafio estudar de forma aprofundada esse assunto e trazer para vocês aí o que está escrito no guide de forma bem extensa, em vários capítulos, em alguns blocos, para a gente poder focar no que cai em prova, no que está nas questões, porque não adianta entender o processo bioquímico específico de cada detalhe do que está lá, e não é isso que vai estar na nossa prova. Então, eu tive esse desafio de pegar a parte de anatomia e fisiologia dos livros de forma bem aprofundada e trazer
para o que as questões de prova estão querendo aqui pra gente, tá certo? Espero que você tenha gostado da aula do sistema digestório. Qualquer dúvida, eu tô lá no fórum aqui também, né, pra gente poder ajudar você e aprofundar também o nosso conhecimento, porque é por meio das dúvidas que a gente também vai aprendendo, né? Essa aula vai ficar disponível para o assinante no site do GRAN, sim. Ela vai estar no curso completo de enfermagem, na aula de várias disciplinas para corpo de bombeiros, técnico de necrópsia e outras áreas aí, polícia civil, quando tem aí a parte de anatomia e fisiologia. Então essas aulas elas vão estar vinculadas nesses cursos onde tem o conteúdo de anatomia e fisiologia ou no curso completo de enfermagem, tá? Então você pode conferir essas aulas lá, tá certo? No próximo bloco aqui do nosso ao vivo, nós vamos estar discutindo com vocês o edital da Secretaria Municipal de Cuiabá, do Mato Grosso, e na sequência a gente vem com o sistema linfático e sistema hepático para a gente continuar evoluindo e crescendo aqui na anatomia e fisiologia. Vamos lá, gente, espero vocês, não desliga não, vem comigo.